Nós estamos no bairro de Eleutério, é um bairro rural, hoje com toda a estrutura, né, de um bairro normal da cidade de Itapira, mas essa região aqui na Revolução de 32 foi muito importante, porque servia de rota, como a linha de trem chegava até Sapucaí, bem próximo daqui, passava próximo dessa região. Aqui acabou se tornando uma região de embates violentos, onde muitos paulistas e mineiros tombaram. Para que a gente possa entender um pouco o que foi a Revolução de 32, é preciso que a gente saiba que essa história começou um pouquinho antes. Ela começou em 1929, quando tivemos o craque da Bolsa de Nova York. Isso acabou repercutindo na economia brasileira violentamente. O café, que era o nosso principal produto, não só do Brasil, mas do estado de São Paulo, sofreu uma baixa violenta e isso acabou provocando o fim da República Velha e o fim do acordo que existia entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas, que era a política do café com leite. 1930, que marcou definitivamente o fim da República Velha, teve o caso em que São Paulo tinha lançado o candidato Júlio Prestes, que foi eleito democraticamente, mas os demais estados, liderados por Minas, e principalmente os gaúchos, se revoltaram e não permitiram a posse de Júlio Prestes ao governo, instalando naquele momento o governo provisório de Getúlio Vargas. Isso foi, evidentemente, o estopim do que mais tarde viria a acontecer com a Revolução de 32, quando o Estado de São Paulo queria o retorno da estabilidade democrática no país, queria uma nova Constituição e no mês de julho, mais precisamente no dia 9 de julho, tivemos uma grande manifestação em São Paulo, onde resultou na morte de 4 paulistas, deflagrando, portanto, a Revolução de 1932. Bom, acima disso aí, existem também as histórias dos mineiros. Os mineiros, por exemplo, entendem que a Revolução de 32 não era uma revolução constitucionalista, como os paulistas dizem. Para os mineiros, eles achavam que São Paulo queria se separar do Brasil. E eles vieram aqui, e eles contam isso até hoje, que vieram aqui e resolveram a parada e não deixaram São Paulo seguir sozinho como um país independente. Evidentemente, essa é uma conversa que, do ponto de vista histórico, não tem fundamento, mas qualquer mineiro, principalmente aí do sul de Minas, costuma contar dessa forma. Bom, a Revolução de 32 São Paulo acabou perdendo, né? Muitos paulistas morreram, as forças getulistas estavam muito mais aparelhadas, muito mais, com um contingente muito maior, mas em cima do resultado acabou São Paulo conseguindo mais tarde a nossa tão sonhada Constituição, ok? Atrás de mim nós temos aqui uma cadeia, que é um prédio histórico. Essa cadeia é de 1932 e naquele período ela foi utilizada para atender às necessidades daquela revolução. Nós estamos aqui no bairro de Eleutério, mais precisamente no armazém do senhor José Mioto Torres, o popular Paquinho, e ele tem algumas histórias. Ele não viveu, ele não tinha nascido ainda na Revolução de 32, mas ele conhece algumas histórias. Vamos ouvir o que ele tem para nos contar. Tem um sítio onde tinha essa trincheira. Então a gente sabe que naquele tempo morreu muita gente por ali, muitos dos soldados, dos paulistas. Depois disso, muitos dos que chegaram a se enfrentarem aqui,
muitos deles voltaram depois de 10, 15 anos para reviver o que passou por ali, né? O que eu sei, que me contaram, que eu tinha meu tio que morava nessa fazenda Santa Joana, que era mais conhecido como Beppe Torres. Ele era fiscal da fazenda e era olheiro dos paulistas, que conhecia bem a região e que eu sei também que um jogador de futebol muito famoso naquele tempo, que chamava Friedrich, ele era o comandante desse pelotão que estava aqui na fazenda Santa Joana, que eles ficaram alojados na fazenda. E muita gente que morava por ali pela fazenda tiveram que sair por causa do perigo que eles corriam, né? E no fim, os mineiros conseguiram derrotar naquela batalha por aqui, que foi muito feroz, e tomaram. E os paulistas recuaram, foram embora os que estavam vivos, que muita gente morreu. Eles invadiram o comércio, a polícia, o pessoal que estava na Revolução, saquearam, tinha 2 ou 3 mercados grandes aqui, porque tinha muita gente naquela época, fazendas grandes, né, com bastante gente, e acabaram roubando quase tudo que tinha nos mercados. Mas sempre tem, nas desgraças, sempre tem algumas histórias alegres, piadas até. Parece que o senhor conhece alguma. Disse que tinha uma pessoa que morava aqui no bairro, indo de a pé até na fazenda Santa Joana, onde estavam os paulistas. E ele indo, encontrou com um grupo de policiais e perguntaram para ele: você é paulista ou mineiro? Aí o rapaz falou: sou mineiro, até no rastro. Aí tomou um couro, porque disse que era mineiro, e apanhou dos paulistas. Ele falou: puxa vida, por causa de eu ser mineiro, apanhei. Então ele ficou quieto, né? Continuou. Passados uns tempos, os mineiros tomaram a região aqui e ele vinha voltando. Aí o grupo do mineiro perguntou para ele: você o que é? Você é paulista ou mineiro? Ele falou: sou paulista até no rastro, apanhou de novo. Bom, pela terceira vez que ele viu o grupo de policiais pela estrada, disse que ele subiu numa árvore. E um dos policiais se avistou a pessoa em cima da árvore. Falou: o que esse cara está fazendo em cima da árvore? Né? Falou: o que você está fazendo aí? Ele quieto, não falava nada. Desce daí, rapaz, ele quieto. Aí perguntaram: o que você é, paulista ou mineiro? Ele falou: você não está vendo que eu sou fruta? É verdade, eu não sei. Como se vê, mesmo na desgraça, o bom humor acaba sempre prevalecendo. A base da linha férrea, né? A central chegava lá. O senhor tem algum conhecimento dessa história? Alguém contou para o senhor naquela época? É realmente isso? Eles desembarcavam em Sapucaí e aí entravam em São Paulo por Eleutério. Então aqui foi o caminho realmente da passagem dos mineiros, né, em sentido Itapira. O senhor sabe o que vocês tiveram que se esconder, tiveram que fugir dessas regiões aqui nessa época? E qual a importância dessa igreja, dessa capela, por ser a única capela, ela teve uma importância assim? O que o senhor lembra de mais ou menos disso? Olha, a igreja, como você disse, era o único lugar que o povo se reunia em festas, pela religião mesmo. Tudo que acontecia na parte religiosa era a igrejinha que o povo tomava posse. Ela tem um nome? Santana. Mesmo a de trás? É. Você já chamava Santana? É porque o dono das terras que onde está localizada a igreja antiga, o nome da fazenda era Fazenda Santana.
que acabou virando a igreja que hoje é oficial. A nova igreja, né? A nova, não, bem antiga, mas... E essa igreja antiga ainda continua pela atual dona, ela faz festas, ou sempre tem alguma coisa religiosa pela igreja velha. Tem alguma história peculiar com relação a isso? A apreensão da população, as mulheres principalmente, existia um medo, uma atmosfera de medo assim? Teve vários tiroteios aqui, isso provocava medo. A gente não é desse tempo, mas a história não morre, né? Ela continua. Então, muita gente que morava por aqui tiveram que sair, ir para outros lugares mais seguros, né? Inclusive família nossa. Que eu sei também pela estrada de ferro, que era o jeito deles chegarem até aqui. Diz que houve um comboio de paulistas que tentaram invadir, me parece que foram até Pouso Alegre, e lá foram recebidos com balas e morreu muita gente, o que falaram, né? Eles pegaram esse trem que ia tentando invadir Pouso Alegre e a maioria dos que foram morreram na viagem. Ok, obrigado, Paquinho, por essas informações. Tem aí uma história nova do paulista e do mineiro. Não tomou parte, né, mas não tomou parte, mas vem alguma coisa de lá de trás que a gente sabe, né? Nós estamos agora de frente à Capela de Santana. Essa é uma capela que pertence a uma fazenda aqui, a Fazenda de Santana, e era a única capela dessa região durante a Revolução de 1932. Essa capela, recentemente, foi ameaçada de ser demolida, mas houve uma movimentação na cidade, alguns vereadores encamparam, se eu não me engano foi o Carlinhos Sartori, e por conta de um conjunto habitacional que deve sair nessa região, mas a capela foi finalmente preservada. Essa imagem nos mostra o Morro das Trincheiras. Esse morro era um ponto de visão dos paulistas, que da parte mais alta eles enxergavam a chegada das tropas mineiras e gaúchas que vinham pela estrada de ferro e desembarcavam em Sapucaí. Daquele ponto é possível ver o bairro de Sapucaí. A igreja que nós estamos vendo é a igreja de Santana, hoje a atual igreja de Santana, que passou a ser a igreja oficial aqui do bairro de Eleutério. Aliás, Eleutério tem dois padroeiros, Santana e São Benedito, e coincidentemente esse é um período de festas aqui para esse bairro rural que homenageia o Santana e São Benedito. Estamos agora em um novo ângulo do bairro rural de Eleutério. Essa capela que você vê é a capela que nós estávamos há pouco, que é a Capela de Santana, que existia na época da Revolução de 1932. Aquela capela hoje virou a Igreja de Santana, que também homenageia São Benedito, que é a igreja que serve a comunidade católica do bairro rural. Como vocês podem ver também, existe uma montagem de barracas que vai acabar produzindo a festa em louvor a Santana e São Benedito a partir agora dos próximos dias. Estamos em cima do Morro das Trincheiras. Era exatamente desse local que as forças paulistas monitoravam as tropas getulistas que desembarcavam no bairro rural de Sapucaí, este que nós estamos vendo agora. Desse ponto, se acompanhava toda a movimentação das tropas inimigas.
Nós estamos agora no bairro rural de Sapucaí. Aqui já é Minas Gerais. Era nesse ponto que as tropas mineiras e gaúchas desembarcavam para fazer o trabalho de combate às forças paulistas. Essa é a estação de trem de Sapucaí. É justamente aqui que as tropas mineiras e paulistas desembarcavam para armar o ataque, a defesa contra os paulistas. A gente olhando assim, o prédio está totalmente destruído, como os prédios históricos da maioria das cidades brasileiras, mas a gente sente, olhando aqui, que um pouco daquele conflito, que diga-se de passagem, foi o último conflito armado no Brasil. Desde 1932, entramos num período pacífico, apesar, evidentemente, dos problemas que nós tivemos durante a Revolução ou golpe militar de 1964. Nós estamos encerrando a nossa reportagem da Revolução de 1932 neste bairro do Tanquinho. E talvez algumas pessoas perguntem, o que tem a ver o bairro do Tanquinho com a Revolução de 1932? Tem muita coisa. Essa região, naquela época, foi tomada pelas tropas getulistas e eles montaram uma base exatamente aqui no sítio do Tanquinho, porque por aqui passava o trem, a linha de trem da Mogiana. E era o ponto que eles controlavam os trens que vinham de São Paulo para Minas, para evitar que fossem tropas paulistas invadirem o estado de Minas. E nesse lugar aqui, mais precisamente nessa casa que nós estamos vendo ao fundo, tá? Foi morto o único civil da cidade de Itapira que nós temos informação. Esse civil se chamava Giuseppe Marcati. Está fazendo 80 anos que Giuseppe Marcati foi assassinado por um gaúcho depois de uma brincadeira onde eles fizeram, era um domingo, eles estavam bebendo, na verdade, e Giuseppe teria falado "Viva os paulistas", e em cima dessa reação, esse soldado gaúcho decapitou o senhor Giuseppe Marcati. Giuseppe Marcati era o filho mais velho de Bonifácio Marcati, que adquiriu essa área, cerca de 70, 80 alqueires, e aqui eles trabalhavam com todos os filhos. E Giuseppe era o chefe de tudo isso. Esse é o sítio do Tanquinho, além da produção de café, de fumo, milho, ainda tinha uma beneficiadora de café e também uma olaria. E quem comandava isso era Giuseppe. A morte de Giuseppe Marcati foi uma perda irreparável para a família Marcati na época, provocando inclusive até um processo de reacomodação da família. Depois disso ocorreram divisões internas, enfim, foi uma situação traumática. Naquele período, os guardas, o exército getulista tomou conta dessa área. Todos os familiares foram para Córrego do Coxo, onde lá eles se instalaram até a Revolução acabar. Ficaram aqui, naquele período, Santa Rosso, que era a mulher de Bonifácio Marcati, mãe de Giuseppe. Então, Santa Rosso, a mãe, assistiu à morte do filho. O soldado gaúcho que assassinou Giuseppe Marcati foi sumariamente condenado pelas tropas mineiras e foi fuzilado onde hoje está localizado o educandário Nossa Senhora Aparecida, e lá mesmo ele foi enterrado. Ele foi fuzilado após abrir a própria cova. Então, encerramos a nossa reportagem da Revolução com essa homenagem a Giuseppe Marcati, um italiano
que veio para o Brasil juntamente com seu pai, Bonifácio Marcati e Santa Marcati, para morrer durante a Revolução de 1932.